Olá, paz do Senhor a todos. Hoje vou falar sobre uma serva que tinha espírito de adivinhação, né? Mas o tema que eu vou falar que é Deus abomina a prática do ocultismo. Mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes e pedir para que somente o Teu Espírito Santo possa me usar, Senhor, para que eu possa falar em espírito, não em carne, e que muitos olhos espirituais possam ser abertos, Senhor, e entenderem que só há um único caminho, que é Jesus Cristo, que leva a Deus, Senhor, que é ao que nós devemos obedecer, não participar com as obras das trevas, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, que muitas almas possam ser alcançadas e que o Teu nome seja cada vez mais exaltado, em nome de Jesus. Amém. Desculpem, amém. Então, eu vou ler Atos capítulo 16 a 26, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los em varas, e, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, pronto, eu escolhi pronto, este tema para falar, né, sobre pronto, esse capítulo, né, ler, porque vai com mesmo com aquilo que eu quero falar, que é sobre o que Deus abomina, a prática do ocultismo, né? Então, foram os paus e filhos, né? Eles andavam a evangelizar, falar sobre a salvação, né? O caminho da salvação, só falar sobre o caminho da salvação. Então aparece uma serva, uma jovem, que era serva, né? Tinha os seus senhores, né? Que era serva, que era uma escrava, pronto. É serva, mas que era uma escrava, né? Então, ela tinha os seus senhores que lucravam com isso. Ela tinha o espírito, essa jovem tinha o espírito da adivinhação. Então, e quando ela viu Paulo e Silas a proclamar o Evangelho, a falar sobre o caminho da salvação, ela disse assim, ela ainda confirmou, disse assim: estes servos de Deus são, pronto, esses que anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E ela fez isso por muitos dias, mas o Paulo não sentiu paz, espiritualmente Paulo não sentiu paz, porque ele sabia que aquilo não vem de Deus, não é um demónio, uma pessoa que está possessa de um espírito de adivinhação, que é abominável. Deus não pode misturar as coisas de Deus com as coisas malignas, com as obras das trevas, né? Então, o que é que o Paulo fez? Então ele voltando, né? Ele disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Mas, por causa que o Paulo fez isso, né? Ele expulsou esse demónio da adivinhação que essa jovem tinha. E vendo os senhores que a esperança do seu lucro estavam perdidas, então eles mandaram prender Paulo e Silas e se levaram na praça à presença dos magistrados, né? E pronto, e por causa disso apresentou os magistrados e disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E então está a dizer que eles expõem os costumes que não é lícito dos romanos perseguirem, né? Então, o que é que aconteceu? Eles foram lançados na prisão, foram açoitados, as pessoas levaram a multidão, perto das multidões, rasgaram as suas roupas, né, as vestes, e foram lançados, e açoitaram eles e foram lançados na prisão. E também foram lançados na prisão e mandaram ao carcereiro que os guardasse em segurança. Até mandou, aprenderam eles, mandou o carcereiro guardar eles em segurança. Okay? Porque esse carcereiro recebeu ordem. Então, eles seguraram os pés do tronco, prenderam eles mesmo de uma maneira para que eles não fugissem. Mas, a partir de perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam a orar, cantavam hinos a Deus, e os outros presos também que estavam lá também estavam a ouvir. Mas de repente veio um grande terremoto
E os sacerdotes do cárcere se moveram e logo houve, pronto, então abriram todas as portas, todas as portas foram soltas e as prisões de todos. Aconteceu um milagre, né? Nós, pronto, a gente já sabe, né? Que eles oravam, cantavam, todos aqui que são cristãos sabem disso, né? E quando aconteceu isso, como eu disse, o tema vai coincidir com aquilo que eu estou a falar, né? E isso não podemos mostrar as coisas de Deus com as coisas, com as obras das trevas, né? Então, por isso é que Paulo expulsou esse demônio que estava nessa serva. Então, assim somos nós, né? Que nós, como cristãos, nós não podemos mostrar as coisas do ocultismo com as coisas de Deus. E que isso é mau aos olhos de Deus, né? E mesmo nós cristãos não devemos consultar também essas coisas dos signos, ou como eles dizem, tarot, essas coisas que ficam, as pessoas que tiram a tirar cartas, são práticas que aborrecem a Deus. E também pessoas que também vão consultar adivinhos, essas coisas. Não podemos consultar essas coisas porque isso desagrada a Deus. Porque há pessoas já também que fazem práticas, dizem, estou a usar essa prática de magia, não é para o mal, é para o bem. Não tem nada, não existe essa coisa de mal ou bem. É tudo mal, é mal aos olhos de Deus. Nós não podemos mostrar as coisas das trevas, embora a pessoa está a dizer, estou a fazer isso, estou a usar essa prática para o bem, não para o mal. Não. Não, a pessoa quando está envolvida nessas coisas, está a invocar o quê? Espíritos malignos, coisas más, a mesmo quando está a atrair coisas más para a sua própria vida. Então, eu sinto mesmo importante falar sobre este tema, né? Porque há pessoas que ainda continuam com essas práticas que vêm de antepassados. Eu não sei se vocês já ouviram falar, pessoas que às vezes faziam passar os filhos no fogo. Isso também é abominável a Deus, a Bíblia fala sobre isso. Então nós temos que ter cuidados mesmo, não estar envolvidos nessas coisas como cristãos. Eu acredito que não, né? Mas infelizmente tem ainda cristãos que fazem isso, estão envolvidos nessas coisas, mesmo pessoas também normais. Isso é mau aos olhos de Deus. E participar nessas coisas de signos, ler signos, horoscópios, de consultar tarados, pedir para pessoas que procurar essas pessoas que ficam a ler carta para tentar prever o futuro. Não, porque nós podemos ver o exemplo de Saul, que quando ele desobedeceu a Deus, ele não teve resposta. Ele sabia que quando ele tinha aquela luta, ia ter uma batalha contra os filisteus, né? Então ele pediu direção a Deus, mas não teve direção. Porquê? Porque ele já, pronto, o Davi já foi escolhido, né? Porquê? Porque Saul tinha desobedecido a Deus. Então o que é que ele foi fazer? Ele foi procurar uma feiticeira. Saul, estou a dar um exemplo, né, desse versículo, estou a falar de outro versículo, que é para vocês entenderem que essas práticas da adivinhação, de ocultismo, essas coisas que a gente, como cristãos mesmo, não devemos andar nesses caminhos, nessas coisas, porque isso traz demónios, atrai demónios para a vida da pessoa. E isso é mal aos olhos de Deus, essas práticas. Porque o único caminho para ir a Deus é Jesus Cristo, mesmo de idolatria, mesmo de feitiçaria, tudo é mal. Essas coisas é mal aos olhos de Deus. Isso não é nada, eu só estou a consultar os signos, isso não é... Não, é mal, é mal. Faz parte das obras das trevas. Ou quando uma pessoa está a consultar adivinhos, ou uma mídia, eu não sei como eles dizem, mídia, isso é mau aos olhos de Deus. E dizendo que somos cristãos, é mau aos olhos de Deus. Então, o Saul, por causa disso, ele mesmo que tinha proibido das pessoas que praticavam feitiçaria, ele mesmo foi procurar uma feiticeira para saber o que é que vai acontecer na batalha que ele ia ter contra os filisteus. E até basicamente a consultar mortos. Foi consultar mortos. Isso também é abominável aos olhos de Deus. É muito abominável mesmo. Consultar mortos. E Saul fez isso. Ele foi pedir a ajuda de uma feiticeira para saber, para prever o que é que vai acontecer. Mesmo aí apareceu Saul, né? Mas nós sabemos que não é, porque como é que uma pessoa que morreu vai voltar? Não, nós sabemos que o inimigo também transforma no anjo de luz, né? E para enganar. Então apareceu e disse que ele vai morrer. Aconteceu, mas que ele ia morrer nesse dia. Ele e Saul morreu, mas ele estava-se posto mesmo ao seu próprio destino, porque ele desobedeceu a Deus e foi com ele e tinha proibido isso, tinha proibido as pessoas essa prática de feitiçaria, as pessoas procurarem feiticeira, e ainda ele mesmo foi procurar, foi disfarçado, vestido disfarçado, procurar uma feiticeira para consultar o que é que vai acontecer. Ainda isso também são coisas que abominam a Deus, pessoas que também fazem espiritismo, que procuram falar com os mortos, isso tudo porque não é morto, são coisas diabólicas que vêm do inimigo, que é do maligno. Então nós não devemos mostrar as coisas de Deus com com as obras das trevas. Isso é mau aos olhos de Deus. Por isso é que Paulo, quando viu aquela jovem, ele expulsou esse demônio de adivinhação nela, porque ela tinha esse demônio de adivinhação. Já foi curada, foi liberta. E muitas vezes no mundo atual as pessoas usam essas práticas de desobedecer a Deus, que isso é abominável aos olhos de Deus. Porque
Por isso é que há tanta maldade. Não devemos, quando a gente está a invocar essas coisas, quando a gente está envolvido nessas coisas, e mesmo às vezes, onde a gente acompanha alguém, vai para um sítio, mesmo que a gente não está lá, a gente já está também a fazer parte disso. Estamos a fazer parte também com essa pessoa, porque a gente foi acompanhar essa pessoa. E isso é mal aos olhos de Deus. E essa palavra que eu quero deixar aqui, que nós não devemos se envolver com as obras das trevas. Porquê? Porque isso vai abrir portas para os demônios entrar na vida da pessoa. E às vezes vem coisas por causa das práticas. E há coisas que as pessoas ainda seguem. Ah, os meus antepassados faziam isso. Ah, isso não é nada. Eu vou pôr isso na minha casa para dar não sei. Não, temos que ter cuidado. Eu vou consultar. Quero saber o futuro. Deus sabe o que é que vai acontecer na nossa vida. Nós devemos entregar toda a nossa vida na mão de Deus, o nosso futuro na mão de Deus. Não nos cabe a nós, cabe a Deus. Nós não devemos querer ir procurar uma mídia ou alguém que lê carta para saber da minha vida. Não, isso é errado aos olhos de Deus. As práticas de bruxaria, feitiçaria, se vocês, até vocês podem ver, lerem, que é bíblico, que em Deuteronômio fala sobre isso, que ele abomina, que tudo aquilo que é mal, que é Deuteronômio, que é capítulo 18, de que vai de 10 a 12, que fala sobre isso, que isso é mal aos olhos de Deus. A prática de feitiçaria, encantamento, procurar uma mídia, essas coisas é mal aos olhos de Deus. Espiritismo, é tudo, é abominável aos olhos de Deus. Então eu espero que vocês tenham entendido que nós não devemos misturar as coisas de Deus com as coisas com as obras das trevas, nós sendo cristãos, ir para certos sítios onde se pratica feitiçaria, ou para ter sucesso, ou procurar pessoas que tiram cartas, não sei como é, eu nem sei dizer essa palavra, acho que é tarot, ok, desculpa, eu não sei, ler signos, procurar um medium, nós temos que ter cuidados com isso. Eu senti que é muito importante falar sobre isso, que não, mesmo que a pessoa diz, eu vou dar aquilo para fazer magia branca, magia não sei o que é para o bem, mas não é tudo que envolve magia, tudo que envolve ocultismo é abominável aos olhos de Deus, bruxaria, essas coisas da adivinhação, é abominável aos olhos de Deus. E isso está invocado demônios para a vida da pessoa. Então, é isso que eu quero deixar aqui. Pronto, que é isso que eu falei sobre aquela serva que tinha espírito da adivinhação, que era um demônio, né, da adivinhação, e que a gente tem que ter muito cuidado, se afastar dessas coisas, não se envolver mesmo com pessoas que praticam isso e estar mesmo longe disso. E o único que é o nosso Salvador, o único que sabe todas as coisas da nossa vida, que guia-nos, que nos protege, que é digno de ser louvado, glorificado, que entregou a sua vida por nós, é Jesus Cristo. É Ele que nós devemos entregar o nosso futuro, o nosso presente nas mãos dEle. Não é se envolver com as coisas das trevas. E é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e que isso possa ter falado aos corações de muito. Que se alguém está envolvido nessas coisas, arrepende-se, entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo, que Ele está aqui de baixo abertos para nos receber sempre. Por isso é que Jesus veio ao mundo, entregou a sua vida por todos os pecadores, mas para aqueles que reconhecem que Ele é o seu único Salvador e que se arrepende dos seus pecados. E que deixe as obras das trevas, que não leva a lado nenhum, ainda traz mais coisas para a vida da pessoa. E não vale a pena envolver com as obras frutíferas que abomina a Deus não, que Deus abomina, peço perdão. São coisas que desagradam a Deus. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que possa ter falado aos corações de muito. Que Deus vos abençoe e fiquem na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.